Them, meus amigos, é uma série muito interessante. Um projeto de terror psicológico escrito e dirigido por Little Marvin e com a produção de Jordan Peele, que teve uma primeira temporada verdadeiramente bombástica na Prime Video 2 anos atrás. Eu tenho um vídeo a respeito, lá dos primórdios do canal inclusive, que eu não gostaria que vocês fossem lá assistir. Apesar de que sempre que eu falo pra vocês não assistirem, sempre aparece um comentário ou outro nesses vídeos, né? Então vou mudar meu approach aqui. Vão lá e assistam, eu gostaria muito que vocês assistissem, o vídeo está excelente. Mas o meu ponto aqui é que eu achei a primeira temporada muito promissora, cara. É uma série de 10 episódios em que eu passei os 5 primeiros genuinamente apavorado e intrigado com o mistério que aquela família negra vivendo nos anos 80 em um bairro branco estava enfrentando, tanto dentro de casa quanto fora dela. Chegando no episódio 6, o fatídico episódio 6, que quem assistiu a primeira temporada com certeza vai se lembrar, a gente tem um flashback importante pra história e sem dúvida alguma um dos episódios mais porradas que eu já assisti na minha vida inteira, que de verdade, meu povo, eu me lembro até hoje, cara, aquele episódio foi muito impactante. E quando eu achei que eu estava de verdade diante de uma obra-prima e que não tinha muito mais como essa série errar, digamos que eu fui surpreendido. Não da melhor forma possível. Porque pra mim, a partir do episódio 7 até a conclusão, no 10º, o roteiro perdeu os freios, cara. Abandonou a sutileza do terror sugestivo e optou em meio que seguir aquilo que a gente assiste em 8 de 10 filmes de terror que lançam por aí. Uma família indo pra uma casa e sendo atormentada por uma entidade maligna. Poxa, cara, isso foi tão triste, tá ligado? O rumo tava tão bom. Eu fiquei meio chateadão, de verdade. Porque tava um negócio meio único, cara. Tava um negócio meio especial ali. E foi bem desagradável ver o roteiro meio que cedendo ao lugar comum e deixando aquela discussão do terror real que a família enfrentava diariamente cedendo lugar pra aquele sobrenatural qualquer que a gente vê toda hora, sabe? Então, eu, na minha cabeça, na minha memória, enterrei a série Them como um projeto com muito potencial e que me agradou muito no começo, mas que largou mão ali, no final. Abandonou um pouquinho no meio do caminho. E é aí que nós chegamos para essa segunda temporada, que não teve divulgação nenhuma por parte da Prime Video e que eu parei pra dar play num domingo à noite por recomendação da Kate, que tinha visto os primeiros episódios. E olha, cara, eu me surpreendi logo de cara com uma decisão que já me chamou a atenção. A escolha de uma temporada antológica, muito na pegada de American Horror Story, Maldição na Residência Hill, de que uma temporada não tem nada a ver com a outra. Isso é muito interessante para um trabalho de terror. Não significa que vai ser excelente, mas é muito interessante e promissor. Porque com uma nova história, nós temos novas oportunidades e menos limitações pro time criativo, tá ligado? Menos amarras, muito mais liberdade para eles poderem contar uma nova história com novas fontes de medo. E eu estava pronto, meus amigos, e de verdade torcendo muito no fundo do meu coração para que a tragédia que tomou conta da primeira temporada não fosse trazida pra cá. Mas será que foi isso que aconteceu? Bom, é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e eu convido vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu quero te agradecer por ter clicado aqui na carinha mais uma vez. Já aproveita esse momento do vídeo para deixar o seu like, isso me ajuda bastante, tá legal? Se inscreve no canal se for novo por aqui, estamos num momento muito da hora do canal, tô muito feliz com essa galera nova que tá chegando, então muito obrigado pelos recém-chegados e é claro, muito obrigado ainda maior pra você que tá comigo aqui há muito mais tempo. Você mora realmente aqui no meu coração, tá legal? E justamente por você morar no meu coração, vou fazer agora o anúncio oficial de que sim, meus amigos, o plano sequência de Velma está a caminho. A segunda temporada chegou, tão trágica ou até mais ainda do que a primeira, e vocês não vão querer perder de verdade esse vídeo especial que eu tô preparando há muito tempo. Eu sinto que toda hora eu tenho um grande projeto a caminho, né? Já teve Madame Teia, no passado teve o The Flash, mas são vídeos mais longos ali que eu gosto de trabalhar no detalhe e com paciência. Velma é um desses vídeos. Mas não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar da série Them, não é? Então, não se preocupe, a gente vai falar dela agora. Them the Scare, ou Eles, o Medo, como tá na tradução da Prime Video, conta a história de uma detetive da polícia nos anos 90 que se depara com um possível serial killer na cidade, que está causando um certo tumulto aí pela brutalidade nas suas vítimas. A detetive então parte para investigar, mas ela também enfrenta alguns problemas pessoais que são tão terríveis, ou até piores na verdade, do que o próprio serial killer, lidando com o pioneirismo de ser uma mulher negra na força policial em um bairro suburbano onde os negros são marginalizados e inclusive abandonados pela polícia. Então a coitada da mulher toma porrada de todos os lados o tempo inteiro. Só que além dessa trama, a gente também acompanha um jovem atendente de uma pizzaria que sonha em ser ator, mas que não tá dando muita sorte ali em conseguir o seu primeiro papel. E depois dele tomar bastante porrada da vida, digamos assim, ele acaba entrando num caminho muito perigoso e possivelmente sem volta de caos e violência. Não, nós não estamos falando da mesma trama de Coringa, apesar dela ser muito parecida. E aonde é que essas duas tramas se juntam? Bom, esse é o primeiro mistério que a série traz pra gente solucionar. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos lá, meus amigos, porque existe muito que ser elogiado aqui em Them. E uma dessas coisas são esses núcleos separados. Não é tão comum a gente ter uma série metendo um Game of Thrones da vida desse jeito, sabe? De ter duas ou mais linhas narrativas
narrativas rolando ao mesmo tempo e conseguindo manter as duas igualmente interessantes. Eu genuinamente estava tão interessado em uma trama quanto eu estava na outra. Isso não costuma acontecer. Então quando a montagem dos episódios ia trocando e me jogando pra cá, depois pra lá e depois de volta pra cá, de verdade não me gerava incômodo e eu encarava mais como pecinhas do quebra-cabeça que me eram dadas ali pra que eu pudesse solucionar o caso. Também é muito legal a dualidade desses dois personagens. Não são tramas aleatórias separadas, não. Existe um motivo delas estarem separadas e depois delas se conectarem. Vale reforçar que elas não são conectadas até bem pra frente na temporada. Mas é bem legal a maneira com que a série trouxe a temática do racismo, uma marca fortíssima desde a primeira temporada, aqui em Them. Só que aqui eles aplicam essa temática em duas reações diferentes, tá ligado? Então a gente tem o mesmo mundo cruel batendo nessas duas pessoas, só que uma delas usa a raiva como força pra fazer uma carreira na polícia e tentar, numa espécie meio Bruce Wayne, tá ligado? Impedir com que outras pessoas passem pelo que ela teve que passar. E o outro personagem, digamos que acaba usando a raiva de uma maneira um pouco diferente, né? E aí, quando você pega o fato de que o mesmo mundo que bateu naqueles dois da mesma forma e começa a imaginar que, muito provavelmente, ela vai ter que perseguir ele em algum momento, a reflexão trazida à tona começa a ficar ainda mais profunda. É uma camada extra pra discussão do racismo. E isso é muito foda. Tem uma cena no segundo episódio que é gravada em plano sequência, inclusive sem cortes, da detetive perseguindo um suspeito de homicídio e entrando pelas casas, sendo impedida pela população, que ao invés de ajudar ela a pegar o suposto criminoso, não, cara, tá chamando ela de traidora e tacando pedra pra ela parar. Isso é muito do caralho, velho. Além de ser muito bom narrativamente, é um momento, uma prova viva da direção, da montagem e de todo o design de produção trabalhando em favor dessa mesma narrativa. Teve um outro momento muito simples, na verdade, no primeiro episódio, mas que reflete tudo isso que eu tô falando. Eu achei muito foda também. Que é uma passagem de tempo do aspirante a ator lá no carro, esperando um cara sair do trabalho e só pela escolha visual, só pela escolha da passagem de tempo, de como ela é representada pra nós, a gente entende 100% do que aquele cara está pensando em fazer. O trabalho técnico dessa série é realmente impressionante, bem como todo o trabalho visual ali que compõe o terror. Então os corpos achados de maneira bizarra, o trabalho de som dos ossos quebrando, que é muito importante pra narrativa inclusive, e o visual das ameaças também, né, que sem dar spoiler pra vocês, a principal tem bastante a ver com a boneca Annabelle, né, a bonequinha original. Então não dá pra tirar de Them o fato de que a série é impecável de um ponto de vista técnico, de produção mesmo. Eu posso até não ter sentido medo durante a minha experiência, e não, eu não senti, mas eu consigo super visualizar alguém sentindo e faz todo sentido. Existe uma atmosfera claustrofóbica, sombria e perigosa aplicada aqui no seriado a todo momento, e ela vai aumentando o clima de tensão o tempo inteiro. Tanto no lado sobrenatural, ou de serial killer, que eu não vou deixar claro o que é exatamente, mas é uma ameaça que vai gradativamente só crescendo, mas também na parte do terror social, vamos dizer assim, com a protagonista tendo que assumir novas e novas funções ali que vão colocando ela num certo destaque que não é muito bom pra ela naquele momento. E esse é o maior triunfo desse seriado desde a primeira temporada. Na boa, isso é o que eu sempre gostei demais nessa série, cara, desde a primeira temporada, eu reforço. A gente tem uma história de terror aqui, sádica e brutal, mas da mesma forma que os trabalhos do próprio Jordan Peele, e talvez até por isso que ele quis embarcar nessa jornada aqui, o terror do mundo real é quase tão cruel, ou talvez até mais, do que a trama sobrenatural que tá rolando, tá ligado? E eu diria que a principal diferença entre os trabalhos do Little Marvin e do Jordan Peele é que por mais que ambos deixem o terror social e o terror paranormal, psicológico, rolando no projeto simultaneamente ali, lado a lado, em algum momento isso vai ter que se encontrar, e uma decisão vai ter que ser tomada sobre qual terror eles vão seguir até o final do trabalho. E aí, geralmente o Jordan Peele tende a seguir pelo social, tá ligado? Lá em Corra, por exemplo, o racismo é o verdadeiro vilão, e é isso que dá peso pra história, por isso que eu me lembro daquela história, porque isso é real, cara. Lá em Nós também, a segregação é o verdadeiro vilão, e isso é o que dá peso pro bagulho, porque isso rola no mundo real também, é fácil a gente identificar. Então a gente vai tendo essas duas rotas de terror trabalhando em paralelo e se cruzando em pequenos momentos, mas em um momento, quando ela se cruza de verdade e a decisão precisa ser tomada, o Jordan Peele tende a seguir com a rota social, a rota mais realista e palpável. Diferente do Little Marvin aqui em Them, nas suas duas temporadas. Porque sim, meus amigos, as boas notícias acabam agora. Eu preciso dizer pra vocês que o final dessa temporada, pra mim, foi ainda pior que o da primeira. Os motivos são os mesmos, então não se engane, é exatamente isso que eu já falei pra vocês. Eu acho um erro gigantesco quando você introduz uma temática tão pica das galáxias, tão fácil de se identificar e tão ligada ao terror como essa, só pra acabar concluindo a trama no lugar mais comum de todos do mundo do terror, cara, que é uma entidade que precisa ser combatida. Eu não vou entrar muito no detalhe do como as duas tramas dos dois personagens se conectam, até porque vale reforçar aqui, por mais que eu tenha meus problemas com a série, da mesma forma que eu tive com a primeira temporada, a gente tá falando de 6 episódios muito fodas pra 3 merda depois. Então de uma certa maneira eu não consigo falar que eu não recomendo, tem muita coisa muito boa aqui, mas voltando à conexão das tramas, né? Ela é muito idiota, cara, isso me incomodou bastante, velho.
é uma trama completamente novela mexicana, velho. Eu entendo onde eles queriam chegar, eu consigo visualizar essa história sendo muito foda num livro, mas da maneira com que o seriado foi montado, da maneira com que as informações foram chegando em mim, e na ordem, principalmente, com que elas foram chegando em mim, não rolou, cara. Foi totalmente novela mexicana. Só faltou um personagem tirar a máscara e falar, eu sou o seu pai. De verdade, só faltou isso. Então, não, de verdade, o final perdeu muita força, perdeu muito do impacto, do terror que estava sendo construído, e é por isso que eu estou optando em usar tanto essa palavra aqui, tanto no título do vídeo, quanto na thumb, e tô falando direto aqui no vídeo, tragédia, cara. Porque da mesma forma que a primeira temporada, eu acho a primeira metade desse seriado um verdadeiro espetáculo. Não é que ele é bonzinho, tá ligado? Não é que ele é bom, de boa de assistir. Não, velho, é bom pra cacete mesmo. Então me dá uma tristeza genuína ver essa tragédia, cara. Um trabalho que as escolhas narrativas ali do final são opostamente proporcionais ao que foi dado no começo. Porque da mesma forma que o início que eu acabei de falar, o final desse seriado não é ruinzinho, não é decepcionante. É ruim pra caralho mesmo. É um festival de jumpscare, sequências aceleradas de uma ameaça que tinha tudo pra ser bem desenvolvida, mas que é abandonada no roteiro ali pela metade, e que depois ela acaba voltando na sua versão Ultimate Fucking Power do nada. Então a gente vê a ameaça começando a ser criada, e depois ela já pronta, e parece que faltou um pedaço ali no meio, só pra ela ser derrotada pelo poder do amor verdadeiro familiar. Porra, cara! Sério mesmo? Que merda é essa, bicho? Eles optam em finalizar a história de uma maneira tão segura e tão lugar comum que acabam deixando aquele espectador que estava abraçando a promessa do começo da temporada, que estava criando algum tipo de expectativa porque a própria série auxilia nessa criação, com cara de tacho, velho, e bastante decepcionado. Porque por mais que a gente tenha um trabalho de muita qualidade técnica, e por mais que eu quisesse demais falar pra vocês aqui que Them é uma baita série de terror que vocês precisam assistir, eu não consigo mentir aqui nesse canal, velho. Então eu vou adaptar essa frase pra o que eu realmente achei de Them. Them The Scare, que é essa segunda temporada, só que da mesma forma que a primeira, começa Hereditário, mas termina A Freira. Então, pra ser justo na nota, eu diria pra vocês que não é totalmente descartável, existe o que ser encontrado aqui e por isso vale a mensalidade. Mas já não crie muita expectativa não, tá legal? E agora, claro, eu quero saber de vocês, já assistiram Them The Scare? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.